Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, este lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: O Senhor é paz.
Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cume desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E, perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal, e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão:
Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos, e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até à vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se havia pouco trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam nas mãos esquerdas as tochas e nas mãos direitas as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até ao termo de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azer,
e de todo Manassés foram convocados, e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas, e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão, até Bet-bara, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeebe. Mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus os entregou na vossa mão, os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura tens já, sob teu poder, o punho de Zeba e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu, e prendeu os 2 reis dos midianitas, a Zeba e a Zalmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Zalmuna, a respeito dos quais motejaste de mim, dizendo: Porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Zalmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: Como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor,
Se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jetro, seu primogênito: Dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Zalmuna: Levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu, como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após dos Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que os seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera.
Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial, que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedesses proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portasses para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agisses segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se deveras e sinceramente procedestes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão, e foi-se para Beer, e ali habitou, por temer a seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens e emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isso se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas, e fizeram festas. Foram à casa de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque, e quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que o serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria a Abimeleque. Ele diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira.
E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu, e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isso Abimeleque e todo o povo que com ele havia, se levantou das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: Onde está agora tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é esse porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Zalmon, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou, pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me vistes fazer, fazei-o também vós, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada, e seguiram Abimeleque. As puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após de si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha tua espada, e mata-me, para que não se diga de mim: mulher o matou. O moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque era já morto, foram-se, cada um para a sua casa.
Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado a seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém fez Deus cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes capítulo 10. Depois Abimeleque se levantou para livrar a Israel. Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus, e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Não vos livrei eu dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus? E os sidônios e os amalequitas e os maonitas, quando vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faze-nos tudo quanto parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi.
e disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos filhos de Gileade: Porventura não me aborrecesses a mim, e não me expulsasses da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que viesse a mim a pelejar contra minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, saindo Israel do Egito, me tomou a terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto, até ao Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou ele pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, e se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Camus, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu esse e algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém, tu fazes mal em pelejar contra mim.
o Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor, e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, cantar, em memória da filha de Jefté, o gileadita.